chama A Montanha Russa. Durante meio século, a poesia foi o paraíso do povo solene. Até que cheguei eu e me instalei com minha montanha russa. Subam se lhes parece interessante. Claro que não me responsabilizo se saírem soltando sangue pela boca e pelo nariz. Deu no jornal: a Christie's vai leiloar a arma. A velha lhe fochou, com que Verlaine acertou Rambo quando romperam em Bruxelas. Está em todo lugar. Alguém vai poder comprar a velha pistola, encher de pólvora e tocar bala em quem quiser, em Bruxelas, anywhere. No céu da Rússia. Filho do pioneiro Andrei Tupolev, Alexei assumiu a liderança da equipe após a morte do pai e foi responsável pelo projeto do primeiro supersônico e até de uma nave espacial. Sua obra-prima, o Tupolev Tu-154, é o avião mais popular na Rússia desde que começou a voar, e também a aeronave que mais vezes se estraçalhou no chão. Quando inventamos o navio, inventamos o naufrágio, disse Paul Virilio. Crítico da velocidade, o entusiasta dos desastres, disse que um avião de 1000 lugares é um acidente com 1000 mortos. Seu fatalismo petrificante, o acaso como potência do azar. Um desastre perfeito pode espreitar a vida toda pela distração perfeita. Museu de História Natural. À direita, podem ver uma árvore. Em tempos ancestrais, essa região era coberta por árvores de diversas espécies, diferentes espessuras dos troncos e tons de verde nas folhas. Algumas davam frutos, outras chegavam aos 100 metros. E há quem conte sobre uma que viveu mais de 10.000 anos, onde um dia foi a Noruega. Depois de matar uma onça com as próprias mãos, o bororo se cobria com a pele do animal e folhas de palmeira até ficar irreconhecível. Então, junto do pajé, o homem-onça puxava a dança, acompanhado por toda a tribo, no bater de pés ritmado, noite adentro, a tribo e a alma da onça. Até que chegaram os bandeirantes, atraídos pelo ouro, e as onças perderam a alma. Nimoendaju foi o nome que os Ofaié deram ao etnólogo que os encontrou às margens do rio Paraná. Na tradição Ofaié, as pessoas recebem nomes com significados como fumaça, profundo, menina ou sabiá, de acordo com a situação em que são recebidos. De forma parecida, organizaram seu idioma, composto basicamente de substantivos e sem forma escrita. Dormiam na grama, furavam as orelhas e coletavam mel. Em seu relato, Nimoendaju descreve fascinado a forma como faziam fogo e narra algumas das histórias mais intrigantes da mitologia ameríndia. Os Ofaié não dão nome a coisas abstratas como medo ou esperança. Os últimos falantes do idioma devem ser exterminados nos próximos anos. O trabalho de Nimoendaju foi incendiado dentro de um museu. Gigantes. Em 1890,
Jorge Vassililapucci desenterrou em Castelnau fragmentos do húmero, da tíbia e do fêmur de um homem que, no período neolítico, teria mais de 3,5 metros de altura. Apaixonada e recusada por Tétis, Adamastor é condenada a assombrar os mares depois de tentar tomá-la à força. Na mitologia grega, os gigantes eram uma raça de grande força e agressividade, mas não necessariamente enormes. Segundo Hesíodo, descendiam de Gaia, nascidos do sangue que caiu de Urano quando foi castrado por seu filho Cronos. Esses sim enormes. Os gigantes têm uma coisa em comum. São todos muito estúpidos e a forma de vencê-los é usar a perspicácia, indica Ruthven Sanders na introdução do famoso Livro dos Gigantes, contendo contos populares. Em diferentes versões da Bíblia, o gigante Golias teria tamanho diferente, mas em nenhuma delas realmente gigantesco. No relato original, teria sido abatido pelo desconhecido Elianã, filho de Jair, mas a fama foi toda para Davi. Godzilla é uma espécie de monstro marinho pré-histórico que, transformado por uma explosão atômica, invade Tóquio sem objetivo claro, além de destruição, terror e pânico. Não bastassem seus 50 metros, solta um pulso atômico pela boca e pode ter poderes como voo, magnetismo, mordida elétrica e lançar fogo ou raios lasers pelos olhos. Gigantismo é uma doença rara, resultante do aumento dos níveis de hormônio antes da fusão da placa de crescimento, devido ao tumor na hipófise logo antes da puberdade. Não confundir com a acromegalia, a forma adulta do distúrbio, caracterizada pelo aumento somático na face e nas extremidades. Na fotografia tirada por Diane Arbus, Ed Carmel parece ter o dobro do tamanho dos pais. Começou a crescer por volta dos 15 anos e aproveitou o tamanho espetacular para fazer sucesso no showbiz. Fiz propagandas, pontas em filmes, shows em circos, lutas de mentira e dizem que tinha a voz mais penetrante de toda a América. Quando Diane Arbus tirou a fotografia, Ed Carmel estava no auge da fama, mas também na iminência da queda. E todo mundo sabe que quanto maior a árvore, um homem que, segundo o relato, era muito maior do que um homem comum. Maior, talvez, do que 2 homens comuns juntos, só que mais forte, segundo o relato. Bem maior do que um homem muito grande, tão enorme que não passaria por uma porta, segundo o relato. Maior até do que gigantes mitológicos ou homens enormes de outros relatos menos verossímeis. Mas que, como todos os homens, nasceu de dentro de uma mulher comum. Quando Usain Bolt alcança sua velocidade máxima, parece bater no chão tão forte quanto um velociraptor calçando sapatilhas numa pista de poliuretano. Suas passadas largas, que se sucedem sem respiração, denunciam como 10 segundos podem parecer 3 séculos. Mas a forma como ele sorri, ao passar pela linha de chegada tão antes dos outros, traduz claramente a certeza. Se um velociraptor de sapatilhas nos perseguisse, alcançaria algum outro antes dele. Xavier Dolan poderia gostar deste poema, não só porque nele falamos tão bem e as falas pareçam fluir perfeitamente no contexto, ou por respondermos sempre com a devida eloquência e resolvermos no improviso as maiores pendências, mas principalmente por, de alguma forma ilógica, reconhecer a nós mesmos vivendo de outra forma. Você, claro, está incrível, mas até eu mesmo estou tão gostoso que não dá para entender como você ainda não se apaixonou. Lemuel Gulliver naufraga numa ilha de zumbis.
Lilliput, nem é aprisionado como gigante. Nessa realidade, Gulliver não fica amigo do rei, nem trai o rei, nem é usado como trunfo na conquista de uma ilha. Nessa realidade, Gulliver não é exibido como freak, nem comprado por uma rainha, nem levado por um pássaro, nem guardado numa caixinha. Nesta realidade, Gulliver não é sequestrado por piratas, nem desmascara conspirações fantásticas, nem conversa com fantasmas. Nesta realidade, Gulliver naufraga numa ilha de zumbis e ensina os zumbis a navegar. Daqui a pouco eles chegam aí, se preparem. Apesar dos naufrágios, Gulliver é um tremendo navegante. Esse é do Sebastião Shoa Leite, chama Quinta Internacional. Antes que eles destruam vocês, atenção, amigos ocultos, Drácula, Nosferatu, Frankenstein, Mr. Hyde, Jack the Ripper, M, o vampiro de Düsseldorf, monstros do mundo inteiro, univos. O poeta vai se atrasar para um compromisso importante. Ele sabe que é importante. Sabe que o atraso será mal visto, mas sabe que é inevitável. Poetas costumam se atrasar para compromissos importantes. O poeta aperta o passo. O poeta anda convicto. O poeta nem olha para os lados. O poeta precisa evitar distrações. Precisa se atrasar menos para um compromisso importante. Ansioso, o poeta erra o caminho. Ainda que não errasse, chegaria atrasado. O poeta até tentou se antecipar. Deixou tudo pronto, saiu de casa mais cedo, estudou o melhor caminho. Não é de seu feitio se atrasar. Mas ele sabe que os compromissos importantes têm dessas, e com ele não seria diferente. Ao menos, não dessa vez. Às vezes, acontece de o poeta não se atrasar. Às vezes, o poeta até precisa esperar pelo compromisso. Mas os compromissos que se atrasam mais do que o poeta geralmente não são importantes. Este é um compromisso importante. É uma fatalidade, pensa o poeta, mas ele vai chegar. Logo vai chegar, todos sabem. No fundo, ainda antes que tivesse um compromisso, o poeta já sabia que iria se atrasar. Até um compromisso importante eu devia esperar pelo atraso do poeta. Alguns suicídios. Antes de tudo, é importante pensar o suicídio como uma questão filosófica. A única realmente filosófica, disse Albert Camus. Mas ele próprio desperdiçou suas chances e morreu num acidente. O carro, dirigido pelo escritor Monsieur Ganimard, uma estrada tranquila, um lugar pouco propenso a acidentes. Hart Crane ganhou uma bolsa Guggenheim para escrever um livro de poemas. Pegou o dinheiro e partiu para o México, a fim de dedicar-se a apenas isso. Um ano depois, quando retornava a bordo do Orizaba, o único poema memorável na bagagem, atirou-se no Golfo do México. O mesmo mar onde 12 anos antes desapareceu Arthur Craven. A última história que Karen Boy conta a melhor amiga em estado terminal é sobre uma criança judia que ajudou a salvar. Depois,
Ela sobe o bosque de Arinsans, levando um punhado de pílulas para dormir. Encontra a pedra com a melhor vista da cidade, toma tudo de uma vez e adormece ali até congelar. Em 1938, Walter Benjamin escreveu cartas de despedida para seus melhores amigos, mas não chegou a enviar nem a consumar o fato. A coragem, enfim, medo supremo, chegaria 2 anos depois, sem tempo para cartas. Preso pelos nazistas no comboio que levava um grupo de judeus da França à Espanha, o filósofo resolve encerrar a angústia de anos com uma deliciosa overdose de morfina. Na manhã seguinte, o comboio esteve libertado pelos aliados. Elmir Leroy foi um dos mais de 20 nomes utilizados pelo falsário, que espalhou centenas de Picassos, Matisses, Modiglianes pelo mundo, e chegou a ser procurado como um terrorista. Viveu décadas gozando de luxo e celebridade. Teve uma biografia de sucesso, metade era mentira. Enganou galeristas, colecionadores, especialistas, a polícia. Viveu em diversos paraísos, ostentou títulos, protagonizou um documentário de Orson Welles. Dominou a técnica dos gênios, mas nunca conseguiu ser ele mesmo. Tomou sua overdose de bolinhas para dormir, quando resolveu descansar de uma vida em fuga. Cesare Pavese tomou sua dose letal de barbitúricos no 3º andar do Hotel Roma, em Turim, depois de uma vida de crises existenciais. Pouco antes, rompera com a atriz Constance Downing, a quem escreveu alguns dos seus maiores versos. Ao seu lado, deixou escrito no frontispício de diálogos com Leucó: "Perdoo a todos, e a todos peço que me perdoem. Está bem? Chega de mexericos." Em 1952, Guy Debord realizou um oikus a favor de Sade, sobre o qual afirmou não se tratar de um filme. "O cinema está morto, não é mais possível ver filmes." O futuro da arte residia apenas na construção de situações passionais vividas em criatividade. Alcoólatra e depressivo, suicidou-se anos depois, com um passional, porém nada criativo, tiro de espingarda no coração. Meu suicídio. Meu suicídio foi no Hotel 5 Estrelas em Veneza. Fiz questão de cruzar o Atlântico para morrer com glamour. Meu suicídio foi depois de um café da manhã dos deuses num lugar onde jamais poderia pagar o preço. Meu suicídio foi soltando de uma cobertura gourmet depois de arrombar a porta e incendiar todas as fotografias dos granfinos. Meu suicídio foi chocando uma Ferrari roubada a 250 por hora no muro de uma associação de proteção aos privilegiados. Meu suicídio foi uma homem-bomba, explodindo uma votação vergonhosa no Congresso Nacional. Meu suicídio teve cobertura da imprensa, comentários ao vivo nas redes sociais. Meu suicídio parou a Avenida Paulista, mas... me perdi, desculpa. Meu suicídio parou a Avenida Paulista, mas pensaram que era uma manifestação para intervenção militar. Meu suicídio aconteceu primeiro num sonho, depois, meticulosamente, na vida real. Meu suicídio foi precedido de uma oração. Só Deus sabe o que um suicida ateu pode encontrar do lado de lá. Meu suicídio sucedeu um voo livre sobre um monumento badalado. Algumas crianças perguntaram, desesperado, enquanto os espectadores comentavam que eu poderia ter sido alguém melhor. Meu suicídio é acordar todos os dias para cumprir o meu lugar na engrenagem.
O suicídio está em cada palavra, em cada gesto, em toda parte. O suicídio é este poema. Obrigado.